Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela participação. Vamos esperando o pessoal ir entrando aí. Bom, a gente está aqui, né, nesse 8 de março, com 4 mulheres, né, vamos incluir, incríveis de luta, que estão super empolgadas na luta feminista há um tempo aí, algumas mais do que outras. Eu, por exemplo, né, vou me apresentar. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 19 anos, sou estudante de Ciências Sociais, atualmente estou como vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e na Secretaria de Mulher. E a gente está aqui promovendo essa live, esse encontro, com a participação da Esther, da Duda e da Maria Malaquias. Sejam bem-vindas, meninas, e eu queria dizer rapidinho que esse 8 de março é um dia de luta, é um dia para relembrar a luta operária, né? Apesar de várias vertentes aí de origens desse dia, a gente tem como igual, né, em todas as histórias, ser de uma origem de luta, né? De luta operária. Então a gente está aqui para relembrar isso e trazendo para mais atualmente, a gente tem dados assim de 2014 que eu peguei de que apenas 9% da Câmara dos Deputados são mulheres e 18% do Senado são mulheres. E trazendo para as eleições municipais que tivemos, em Sertãozinho, a Câmara está sendo ocupada apenas por 17% de mulheres, e em Ribeirão esse dado cai para 13%. Então, é importante relembrar a participação das mulheres nesse espaço, porque é a participação que trará, de fato, conquistas e resultados que a gente tanto espera. É uma participação de mulheres que são agentes principais de mudança e não coadjuvantes. Então, eu queria dar espaço agora, abertura, para essas mulheres incríveis se apresentarem. Então, falar um pouco de quem são, o que fazem, no que atuam, e a palavra pode estar com você, Duda. Seja bem-vinda. Oi, pronto, agora eu tô desmutada. Todas as vezes eu começo a falar e eu tô mutada. Mas, olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou outra Duda, né? Eu sou a Duda Hidalgo, sou vereadora agora em Ribeirão Preto e eu tenho 21 anos. Eu comecei a minha atuação quando eu tinha 17 anos, logo que eu entrei na faculdade, e logo que eu entrei na universidade, eu entrei tanto para o movimento estudantil quanto para o movimento feminista. Foi nessa época que eu me descobri enquanto feminista, participando do coletivo feminista Capitu, que era um coletivo que funcionava na minha universidade. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, contribuindo agora, alguns anos depois, com todas as histórias que eu vivi nessa luta. Muito bacana, Duda. A gente começou aí bem nova, né? Eu comecei assim também bem novinha e me encantei muito por essa luta, e é uma coisa que eu vejo como um objetivo, uma coisa que eu acredito muito, que é a luta feminista. Pode falar, Esther, se apresenta aí, conta um pouquinho de você. Bom, estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tá? Bom, eu sou Esther, eu sou assistente social, eu atuo no terceiro setor, sou membra na atual direção do CRES, Ribeirão Preto, nona seccional, e atualmente também estou como conselheira no Conselho Municipal de Assistência Social de Ribeirão Preto e sou promotora legal popular. Obrigada, Esther. Seja bem-vinda. Pode falar, Maria. Dá uma apresentação aí, um pouco da sua atuação, sua luta. Tá mutada. Maria, pera, tá mutada. Não tá dando para escutar. Lógico, tava muda. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, voltando às lives. Vamos iniciar agora 2021, então essa é a nossa primeira live aqui junto com a Duda. Eu queria dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo, eu queria agradecer a Duda pelo convite e as companheiras que estão aqui dividindo a mesa com a gente. Meu nome é Maria Malaquias, eu sou uma mulher de 50 anos, a gente tem uma
uma luta já de algum tempo. Sou assistente social há 26 anos e servidora pública há quase 30. Mas a minha militância ela inicia em 2012, embora eu tenha trabalhado no terceiro setor, serviço social no âmbito ambulatorial, casa-abrigo e alguns outros lugares. A gente também fez trabalho junto à comunidade nos condomínios residenciais. A gente tem uma experiência também na política estrutural, quando a gente foi secretária executiva das Casas dos Conselhos. A gente vem numa militância, no primeiro momento ela era muito personalista, que a luta ela sempre foi constante, né, na minha atuação, e o contato com a população mais vulnerável em todos esses estágios. A partir de 2013 que a gente vem para o movimento negro e mais atualmente depois para o movimento de mulheres, participando de conferência e sempre articulando. Como nossa cidade é uma cidade que ela não tem uma política pública com uma rede de atendimento, ela não tem uma política pública em que a população ainda ela não é consciente do poder que ela tem na reivindicação dessas políticas de direitos humanos e também nessa política do bem para todos. Então, o que acontece? A gente fica muito personalista. Aí a gente vai para o PT em 2017, que é a primeira vez que a gente filia num partido político, entendendo que essa participação política ela é necessária para a gente ocupar os espaços, visto que há poucas mulheres negras na cidade de Sertãozinho que ocupam algum tipo de espaço em que ela pode estar representando essa população mais vulnerável. A gente entendeu já depois de muitos anos aí que esse era o momento. E a gente agradece até a participação diante de toda essa proposta que abrange 8M, que é a questão da vacinação, a questão aí de todas as nossas lutas, todas as lutas das mulheres, e a questão aí do auxílio emergencial para que essa renda ela venha para atender essa população como um todo. Então, a nossa luta ela não é só pelas mulheres, mas é uma luta para todos os trabalhadores e toda a população que está à margem, toda a população que não tem os seus direitos garantidos. Desculpa, eu falo demais, mas hoje, o dia de hoje, ele vem não só como uma 8 de março, não é só uma questão de comemoração, mas é de agradecimento para as que vieram antes e de indignação por tudo isso que a gente está passando e também para dizer que que quando uma mulher negra ela vai para a luta, ela acolhe a todos. A gente não faz só pela gente, a gente faz por todos. É isso. Estava mutada. Mas obrigada, Maria, obrigada a participação de todas aqui. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, mulheres que têm tanto a acrescentar e que eu tenho tanto a aprender junto. E dando início aí ao nosso tema, né, e mediante a apresentação de vocês, o que vocês fazem, o que vocês representam, eu gostaria de saber o que falta nesse processo de emancipação política para ele entrar em ascensão, porque como a gente viu, os dados ainda são muito baixos, né, apesar de da gente ter conseguido ter a Dilma, por exemplo, como uma presidenta, né, os dados ainda são muito baixos. E eu queria saber de vocês o que falta nesse processo para ele entrar em ascensão. Pode começar, Duda.
Bom, eu acho que algumas coisas. Primeiro, que a gente tem que lembrar que a gente tem cota de candidatas e não cota de eleitas, né? Essa é uma grande questão, na verdade, quando a gente trata dessa luta, porque se você for parar para pensar, você tem N mecanismos para fazer com que essas mulheres sejam candidatas, mas aí a gente tem as chamadas campanhas laranjas, tem baixo investimento para mulheres dentro da política. Se você olhar dados a respeito do investimento em mulheres em candidaturas femininas, é muito menor proporcionalmente do que de candidaturas masculinas. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem alguns mecanismos que auxiliam nisso, mas que acabam sendo insuficientes. Eu fico muito feliz de estar em um partido que é o Partido dos Trabalhadores, que entendeu que não só essa, mas tantas outras pautas são pautas fundamentais, do tipo, a gente teve verba destinada necessariamente para a diversidade, a gente teve verba destinada para candidatos negros e negras, a gente teve verba destinada para candidatas mulheres, para a juventude, e entender que todas essas pessoas, todas essas intersecções, né, elas têm uma dificuldade maior, porque elas estão inseridas em sistemas de opressão e de exploração dentro da nossa sociedade. Então, isso auxilia muito a gente nessa luta, né? Querendo ou não, a gente está dentro do sistema capitalista e campanhas custam dinheiro. Imprimir panfleto custa dinheiro, é caríssimo imprimir um panfleto. É caríssimo colocar uma bandeira em algum lugar, pagar uma propaganda, o tempo de televisão, tudo isso custa dinheiro porque a gente está dentro desse sistema. E eu acho que aí a gente entra em uma outra pauta, né? Que a conscientização e a politização das pessoas, é a retomada do trabalho de base, é oxigenar a base. Eu estou falando disso há semanas, então as pessoas que estão me acompanhando, eu peço desculpas, mas recentemente eu retomei a leitura de algumas obras que eu estava lendo quando eu estava começando a me formar politicamente. E uma dessas obras é o Arte da Guerra. Parece muito bobo, porque o Arte da Guerra ele trata sobre posicionamento estratégico das tropas e coisas que a gente não vai usar, que a gente não está em conflito corpo a corpo. Mas ele fala de várias coisas que são muito importantes para a gente entender. E em 2 momentos do livro, ele trata de como você sabe qual é o lado da guerra que vai ganhar. E ele coloca como um dos pontos principais qual é o lado que tem soldados que estão mais conscientes do que eles estão lutando por. E isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, porque a gente precisa estar unido e estar consciente do que a gente está lutando por. A gente precisa realmente mobilizar e politizar as pessoas. Hoje em dia, no Brasil, tudo é baseado em uma decisão política, e não cabe à classe trabalhadora, não cabe ao movimento feminista se eximir desse debate. A gente não pode se dar o luxo de deixar de fazer o debate político. A gente não pode se ausentar dessa pauta. E é por isso que é tão importante a gente fazer esse trabalho de base e entender que a gente tem que ter uma luta que é uma luta conjunta, uma luta por todas nós. Por todas nós mulheres, né? Mulheres no plural, porque aqui a gente não está falando de um conceito universal de mulheres, a gente está falando de diversos tipos de mulheres. E a gente tem que entender também todos esses privilégios que a gente passa por. Assim como foi necessário para o PT a gente criar não só um fundo que fosse voltado às candidaturas femininas, mas criar fundos que fossem voltados para diversos outros tipos de candidatura, é essencial quando a gente trata da luta feminista também fazer um recorte de raça, classe, gênero e pensar em todas essas pessoas. Porque, por vezes, também, quando a gente pensa em quais são as mulheres que conseguiram estar na política, no geral, são mulheres brancas de classe média, ou classe média alta. E as outras mulheres? Qual que é a dificuldade de inserção de uma mulher negra da periferia, trans, de uma mulher lésbica dentro da política hoje? Então, assim, a gente tem que entender que a gente não passa por um único sistema de exploração, a gente passa por N sistemas de exploração, e isso tem que entrar nesse debate também. Quais são as mulheres que ocupam a política hoje? E o que acontece com essas mulheres quando elas ocupam a política? Muito bom, Duda. Obrigada aí pela fala. Esther, você aí trabalhando com jovens, né, aprendizes no seu dia a dia, com serviço social, né, sendo assistente social, o que você acha que falta nesse processo de emancipação política, né? Acredito que muitas vezes, que nem a Duda falou, é um recorte de classe, gênero, cor, né? Então, acho que você pode trazer esse recorte, mostrar, né, o que falta para esse processo de emancipação política entrar em ascensão. Sem dúvida. A assistente social, ela tem um papel
de agente multiplicadora. Ainda mais quando é no terceiro setor e quando você está diretamente com os jovens aprendizes. É evidente, né, que é um programa de aprendizagem e não que ele seja obrigatoriamente, ele esteja atendendo apenas a classe vulnerável. Não, mas o terceiro setor tenta fazer essa prática, né? Fazer essa intervenção através das famílias mais carentes. Então, a gente faz uma pesquisa social, a gente faz um diagnóstico social para ver o histórico daquela família, o histórico daquele aprendiz, e aí onde você entra com as suas intervenções. E através da educação popular, que é o que eu entendo de um pouco, né, através das promotoras legais populares, que eu busco ser essa agente multiplicadora dentro dessas comunidades, sabe? Trazendo o recorte racial, as conquistas feministas, né? As nossas reivindicações, os movimentos populares. Eu falo para eles que nós temos que ser agentes multiplicadores dentro das nossas comunidades para a gente trazer impacto social. Né, e não buscar o assistencialismo, não, precisamos só de cestas básicas ou precisamos apenas de o pão de cada dia na nossa mesa, mas a gente precisa de educação, porque a educação é a melhor herança que a gente pode ter. A educação é a transformação, ela é emancipatória, ela sim é uma libertação. Então, eu tento trazer a esses jovens essa noção através de um vocabulário acessível a eles, né? Trazer, não que se limite o vocabulário só acadêmico, um vocabulário juridiquês, né, que a gente fala, mas trazer isso de uma forma mais simples para que eles entendam que eles podem se tornar agentes multiplicadores, como aí nós vimos a Duda desde nova, né? Agente multiplicadora através das comunidades e buscou aí o seu lugar. E é assim que a gente tem que ser. Eu não tenho um intuito político, mas eu me sinto uma política, porque eu faço políticas públicas todos os dias, eu milito todos os dias, eu estou dentro dos conselhos todos os dias, o Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal de Direito, o meu irmão falou, a educação é a melhor herança, eu ouvi isso dele. E eu ouvi sempre dele. E meus irmãos são são os que me ensinaram até me emocionei. E os meus irmãos que me ensinaram a estudar. Porque meus irmãos sempre foram estudiosos, eu não muito. Então, eu busquei isso e vi que essa era a minha libertação. E isso eu não queria só para mim, mas trazer aos jovens que não acreditam que a educação é a forma mais emancipatória do nosso Brasil, que são vocês, que são o nosso futuro. Viu, Dudinha? Duda, dá algo, Dudinha. Obrigada. Muito obrigada, Esther. Pegando aí o gancho que você falou sobre educação, na faculdade faço parte de um grupo de extensão, né? E eu tive a oportunidade nesse semestre de pegar a liderança de um dos projetos, né? São 8 projetos e eu concorri à liderança de um deles, que é sobre educação, né? É a criação de uma escola. E quando eu fui ler, né, minha carta proposta para o pessoal, né, do grupo, eu falei que eu estava pegando a liderança daquele projeto porque eu acreditava na educação como um objeto de transformação social, né? E é muito isso que você falou. A educação, com certeza, ela é um dos melhores e mais concretos caminhos para tudo que a gente precisa, né, ultimamente, nesse país que a gente vive. Maria, a sua contribuição agora, muito importante, a sua fala, que tanto nos inspira e nos motiva aí. O que você acha que falta nesse processo? Você que viveu aí na última eleição, né? Na última eleição, tá certo. E o que você acha aí que tá faltando nesse processo de emancipação política das mulheres? Tá mutada.
um pouco, a Duda falou aí da questão aí do processo, né, da ocupação do poder através das eleições, do funcionamento aí, desse sistema. A Esther, ela passa aí pela questão aí dessa multiplicação de estar formando essas pessoas, mas assim, eu não consigo ver a gente poder estar mudando o comportamento dessa sociedade se a gente não entender, né? Junto com essa população, todo esse processo que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente está num caos, uma tragédia social, sanitária, um colapso sanitário e também um colapso econômico, com tantas famílias. Existe a questão do patriarcado, a questão do racismo, e a questão de classe, para mim, ela é muito presente em toda essa problemática que vocês trazem. Então, eu acredito que essa emancipação ela vem com uma formação que passa aí pela questão das PLPs, que ela passa com essa educação popular, mas também dessas mulheres que se colocam muitas vezes como laranja num processo eleitoral, tá? Para eleger mais homens. Por exemplo, a gente percebeu nas últimas eleições que houve um aumento, sim, de negros e negras, mas que muita coisa não se chegou a esses negros e essas negras. Então, existe um sistema que ele oprime. Eu tinha até escrito aqui, é um sistema que ele oprime. E se a gente não entender essa estruturação dessa sociedade, que ela é racista, machista, misógina, lesbofóbica, e essa população ela entender, e a gente tentar fazer isso com essa população, essa emancipação, veja tantos avanços que a gente conseguiu. Hoje a gente tem uma justiça que ela acaba fazendo com que que esses direitos não cheguem até a gente, por conta desse patriarcado, por conta desse sistema. Então a questão ela é muito séria. E esse colapso, essa situação que a gente vive hoje, ela é muito complicada. Então, assim, o que eu faço aqui nesse momento? É trazendo tudo isso que vocês falaram e falando que o trem é muito mais amplo por conta dessa sociedade racista. E dentro do feminismo, a gente sabe que existem várias tendências, mas não tem como uma mulher ser feminista, por exemplo, não tem como uma mulher estar num grupo, hoje a gente falando de 8 de março, falando do Dia Internacional da Mulher, falar desse empoderamento, dessa emancipação, se a gente não tratar o racismo. Porque essa sociedade ela não só estruturada nesse racismo, mas institucionalizada no racismo. Vias de regra de toda essa construção histórica, cultural desse país. E toda a violência que esse país sofre, toda essa vulnerabilidade, existe uma cor que mais sofre com isso, né? Então, assim, eu acho que é tudo isso que vocês falaram e mais isso, eu acho que o que impede esse patriarcado, esse racismo ferrado. E aí eu venho para uma outra coisa que é com relação às políticas públicas. Hoje, assim, a gente está no momento que as políticas públicas elas estão muito difícil elas estar garantindo o que toda essa população está passando aí nesse momento, né? Aí a gente vê os profissionais, por exemplo, eles não estão conseguindo garantir nem a possibilidade dele estar cuidando dessa população. Então, assim, a gente tem um governo que ele abre mão de qualquer
que dentro de uma política neoliberal ele abre mão de qualquer apoio, qualquer atenção a essa população. Então, eu acho assim, essa emancipação hoje, a gente teve muita conquista, muitas pessoas morreram, muitas pessoas lutaram, a gente continua lutando e resistindo todos os dias, mas o processo que nós passamos hoje, ele tem que ser hoje um dia de muita reflexão. É necessário que a gente pense numa articulação que envolva educação, que envolva saúde, que envolva assistência, que envolva segurança pública. E para isso há uma necessidade de uma mobilização popular muito grande. E aí vai o pessoal, dos movimentos, os grupos de mulheres, as PLPs, vai a Duda lá na Câmara, e tem que ser articulado, trem, porque é dessa forma que eu vejo. Assim, eu vejo que nós estamos num processo muito complexo, eu penso que estamos todos sofrendo e há uma população que está morrendo mais, que está mais vulnerável a tudo isso. E é dessa forma que eu vejo, que essa emancipação, ela ocorre, a gente resiste, mas tem várias implicações aí. Não sei se deu para entender. Claro, muito obrigada, Maria. Você trouxe essa parte, né, que para ter essa ascensão a gente tem que entender que existe o racismo, que existe os diversos tipos de preconceito e misoginia, e eu trago um outro recorte em cima disso, que fala no livro Feminismo para os 99%, em que a base de todo esse preconceito, de todas essas questões raciais, de classe, de gênero, é causada por causa do capitalismo. Então, você entender que o capitalismo causa todos esses outros preconceitos, né, essas formações, e aí, por causa disso, a gente tem uma emancipação que ainda é muito baixa, né, e a gente está em busca dela. Então, entender esse processo é algo muito importante, né, que vem desde lá de trás, das formas neoliberais, do capitalismo como modelo político e econômico. Então, muito interessante esse recorte que você trouxe, e eu acabei lembrando um pouquinho desse livro. Agora eu queria fazer uma pergunta, né? As perguntas vão ser mais direcionadas para a Esther, no caso, agora. Ela falou, né, comentou que faz parte das PLPs, que são as Promotoras Legais Populares, e eu pude estar presente na formação dela logo no início que a gente se conheceu, e ela foi a primeira turma de PLPs de Ribeirão. E isso é, né, educação popular como algo transformador. E eu queria saber como as PLPs poderiam influenciar, se influenciam, quais as ferramentas que poderiam ser utilizadas através dela para esse processo de emancipação. Esther, você tá mutada. Os universitários me ajudaram. Eu e a tecnologia. Desculpa, meninas. Bom, então, as promotoras legais populares, o que a gente pode perceber? Que as promotoras legais populares, ela tem 3 vertentes, né? Ela tem 3 propósitos que são extremamente importantes para a evolução da promotora legal popular. A questão da busca de garantia de direitos, na questão da educação jurídica popular, né, através de uma linguagem mais acessível, e através das reivindicações feministas, porque as promotoras legais populares são evidentemente feministas, né, são voltadas às mulheres, a uma educação gratuita, popular, e que realmente ela é transformadora. E então, como a gente pode ver, a política ela não é só institucional,
ela ou partidária, ela vai através dos movimentos populares, certo? E a promotora legal popular, ela vem para traduzir esses direitos. Quando a minha amiga Cacá Palácio fala que a PLP vem para traduzir os direitos para todos, todas e todes, eu adorei essa fala. Eu acho que você resume certinho o que é de fato. Porque ela amplia para as mulheres pretas, para os movimentos LGBT e para todas as mulheres donas de casa, Dona Maria, Dona Joana, o MST. Teve um segundo movimento, né, a nossa segunda formação de PLP, nós tivemos presente mulheres que são do MST, e foi enriquecedor. Ela tinha tanto a contribuir, tinha tantas mulheres lá, tinha uma com mestrado, uma com doutorado, e até no dia ela deu seu depoimento e falou, gente, vocês com tantos títulos, eu venho aqui humildemente falar que eu não tenho títulos, mas ela tinha tanta riqueza, experiências, ela está dentro de um movimento popular, e isso já só basta. Ela tinha tanto a contribuir com a gente, que era enriquecedor, e foi uma educação popular de fato. Porque os movimentos populares, eles são responsáveis pelas conquistas de direito e pela criação de políticas públicas. Porque o que acontece? Nós, como movimentos populares, a Duda, se quiser me corrija se eu estiver errada, elas vão lá pressionar o legislativo para elaborar projetos que possam atender a necessidade dos mais vulneráveis, né? Das comunidades, das populações periféricas. Então, essa noção, né, de movimentos populares e a questão de educação popular dentro das PLPs, elas vêm numa noção, numa compreensão bem popular mesmo, bem acessível, que a gente se desprende, não fica delimitado uma linguagem acadêmica ou do juridiquês. Para quê? Para a gente formar cidadãs que possam nos proteger, que possam dar as mãos juntamente e poder lutar, né? Exercer sua cidadania, sua plena cidadania. Porque se você não está ali num propósito de educação popular às pessoas, às comunidades, às pessoas em situação da periferia, né? Você só se delimita à linguagem, às acadêmicas ou à questão partidária, você não está expandindo para quem realmente precisa. Então, quem realmente precisa e precisa ter a noção de direito, não vai ter. Então, as promotoras legais populares vêm para fazer isso, para ter essa quebra de tabus, trazer um impacto, e poucas conhecem, né? Nós estamos na 3ª formação de PLPs em Ribeirão, e eu acho que, quando eu falo assim, eu brinco às vezes com as meninas que é uma libertação, e as meninas da Casa da Mulher falam, pelo amor de Deus, não fala isso, parece doutrina religiosa, libertação. Aí eu falo, não, tudo bem, é algo emancipatório, né? E realmente, você, com a promotora legal popular, você esclarece tantos direitos, tantos acessos que você nem imaginava ter, e que é o que a população é carente, a orientação. Há uma simples orientação jurídica, orientação sobre lei, sobre estatuto e tudo mais, né? É isso. Muito bom, muito obrigada. Você dele também. Pronto. Muito bom, muito obrigada, Esther. Bom, agora para Duda. Duda, você como uma mulher jovem aí, atuante na política, na militância há algum tempo, eu queria saber como que foi ocupar esse espaço e quais foram as dificuldades que você encontrou, se teve objeções, repressões, porque a gente sabe que, querendo ou não, é um ambiente muito machista, um ambiente que a gente às vezes, oprimida, não por querer, né, mas é algo tão enraizado que as pessoas acabam esquecendo, sei lá, não sei o que se passam pela cabeça delas, mas acaba acontecendo coisas que
que não deveria. Eu queria saber, né, agora que desde a sua candidatura, né, o seu processo eleitoral até os dias atuais, né, na sua atuação, né, como que você vê isso? Quais foram suas percepções? Então, eu acho que assim, as mulheres elas passam diversas dificuldades quando a gente chega nesses espaços que são espaços de poder tradicionalmente ocupados por homens. E querendo ou não, o espaço da vereança é um desses espaços, assim como você estava falando. Gente, antes na Câmara de Ribeirão Preto, na última legislatura, a gente tinha uma única mulher dentre 27 vereadores. Agora a gente tem 3 mulheres dentre 22 vereadores, que assim, melhorou, mas não melhorou tanto, entendeu? Não melhorou o suficiente. Então, a gente ainda encontra diversas dificuldades para ocupar esses espaços institucionais. Eu tive a felicidade de estar dentro de um partido que entendia que tinha que investir em candidaturas que eram candidaturas que precisavam de mais ajuda. Então, eu tive um bom financiamento, assim, por parte do partido para dar uma ajuda nessa parte da campanha, então a gente teve um tanto de estrutura para fazer campanha, mas eu acho que para além disso, nas ruas eu encontrei 880. Eu encontrei pessoas que eram muito receptivas, porque era uma candidatura feminista, fora Bolsonaro, uma candidatura LGBT, e aí, para além disso, você tem ali uma massa que gosta muito desse perfil e você tem uma massa que rejeita completamente esse perfil. E eu não sofri nenhum ataque assim na rua, teve pessoas que foram grossas comigo, amassaram um panfleto e jogaram no chão na minha frente, alguns comportamentos que acho que nem vale a pena explanar aqui. Mas depois que eu fui eleita, aí eu sofri alguns machismos na própria mídia. Na primeira sessão extraordinária que a gente teve em janeiro, só para vocês terem noção do absurdo, se tratava da privatização da função de cozinheiro e cozinheira no ensino público municipal. Algo que ia render para a prefeitura mais ou menos uns 500 mil de diferença entre a contratação das terceirizadas e da contratação das funcionárias públicas, né, funcionários e funcionários públicos, e 500 mil, assim, para a prefeitura, para uma prefeitura que teve um superávit de 106 milhões no ano passado, é nada. E ali a gente está privatizando uma das funções essenciais, né, ao meu ver, pelo menos, uma questão que é tão delicada, que é a alimentação da nossa juventude dentro da escola. E, obviamente, teve a ocupação do plenário, tinha muita gente lá no dia, e as pessoas estavam até com dificuldade para falar, assim, porque tinham muitas pessoas se manifestando, e, obviamente, foi uma coisa que é natural, porque foi sem consulta da categoria, e nisso eu levantei, me posicionei, tive que falar mais alto do que eu falo normalmente, me posicionei em defesa da categoria, e aí saiu no jornal alguns dias depois que eu era muito exagerada, que eu, enfim, tinha feito um barraco na Câmara, e uma coisa que é completamente absurda em vista de diversos dos meus colegas ali, vereadores, terem se levantado, terem falado tanto quanto eu, tendo falado em um tom de voz ainda mais alto do que eu, tendo se comunicado com as pessoas que estavam ali no plenário também, e logo eu, a única mulher, foi a única pessoa que eles fizeram crítica, que eu vi em qualquer veículo de mídia. Então, a gente passa por diversas coisas quando a gente é mulher, e a gente tem que entender também que o que acontece, foi o que eu falei no final da minha última fala, o que acontece com as mulheres quando elas ocupam esses espaços de poder? Eu acho que o machismo se aflora muito. Olha o que aconteceu com a Dilma, gente. A Dilma sofreu diversos ataques, e não só isso, mas quando você é mulher, as pessoas também estão mais preocupadas com outras coisas, com o jeito que você se veste, com o jeito que o seu cabelo tá, do que com o que você tem a dizer necessariamente. Eu passei por uma entrevista que o moço falou, agora que você vai ser vereadora, você vai melhorar a sua aparência? Desse jeito, e assim... O que isso tem a ver? E aí eu falei para ele, bom, eu sou vereadora e eu acho que o jeito que eu me visto, que eu me importo, não quer dizer, não atrapalhe meu trabalho legislativo. E então, assim, a gente sofre, sim, diversos ataques, eu sofri diversos ataques, até hoje aparece algumas coisas da mídia, teve vezes que mandaram minha publicação em grupo de apoiadores do Bolsonaro, e aí lotaram meu inbox de mensagem,
Então, são diversas coisas, assim, que aconteceram comigo. Mas, voltando a Dilma, até críticas estéticas, assim, que faziam a ela também. Gente, teve reportagem, eu lembro de coisas assim, a economia vai mal, mas tudo bem para a presidenta Dilma porque ela perdeu 15 quilos. Tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? E, enfim, eu acho que é muito complicado quando esses rompimentos, né, com essas estruturas. A estrutura patriarcal, ela não está pronta para as mulheres assumirem esses espaços. A estrutura patriarcal, ela não concebe que isso aconteça. E justamente por isso que a nossa luta, ela é uma luta tão grande. Por isso que a gente tem que se unir e criar uma rede de apoio de mulheres também. Poxa, ter tantas mulheres ao meu lado e me apoiando ali foram coisas muito importantes em todos esses momentos que eu passei. E eu fico muito feliz de estar nessa live aqui com companheiras que eu sei que fariam o mesmo. Então, assim, que a gente se una, entenda que essa é uma luta que não é uma luta sozinha, que a gente tem que ter uma luta por todas nós. Com certeza, Duda, muito obrigada. Em relação ao que você falou, eu vi vários posts hoje, né, de Dia da Mulher, e aí tinha um que era justamente isso, né? Quantas de nós e quantas vezes não escutamos que a gente é muito difícil de lidar pelo simples fato da gente ter discordado de certo posicionamento ou ter um posicionamento um pouco diferente, né? Então, é basicamente isso, né? A gente discordar de algo ou a gente se posicionar, né, de fato, faz com que a gente seja vista como difícil de lidar, né? Como ter ser exaltado ou entre outras coisas. É muito complicado e é uma barreira que a gente tem que estar aí enfrentando, e eu tenho certeza que você está fazendo isso de uma forma incrível e me inspira muito. Maria, você aí com a nossa mulher incrível na campanha, com maior quantidade de votos no Partido dos Trabalhadores de Sertãozinho, eu queria saber de você qual a sua percepção em relação à receptividade das pessoas antes e após a sua campanha, as eleições, como que foi essa aproximação, o seu contato com as pessoas que você tinha diariamente e as pessoas que você conseguiu alcançar. Se você conseguiu manter essas pessoas próximas, como que você está sentindo isso? Porque eu acredito, né, que a sua campanha foi algo muito importante aqui para Sertãozinho, como uma emancipação política, né, para outras mulheres. Eu acho que muitas se espelharam em você, se inspiraram em você, e eu queria saber o que você está achando disso, como que foi antes e o que você percebe agora. Então, Duda, eu sou uma pessoa assim que tudo que eu faço, quando eu assumo, eu vou com tudo, até pela própria minha história mesmo, né? De rompimento com várias coisas. Eu sinto que eu não sinto que mudou muito, porque assim, da mesma forma que tinha as pessoas antes, porque a gente sempre trabalhou com muitas pessoas e sempre fui por embate, eu percebo que o que mudou foram assim, algumas pessoas que eu não esperava que hoje vêm e fala, e principalmente a questão de ser uma mulher no PT, que é um partido que estava demonizado nessa cidade. E ser uma mulher que eu sempre trabalhei muito com população em periferia. E ter tido a coragem de ir para um partido de esquerda e fazer campanha que a gente fazia com um carro e a gente que entregando os panfletos, assim, foi corajoso nós. E conseguir mais votos, assim, foi muito. Eu vou falar uma coisa, foi divertido para mim. Foi divertido, eu adorei a experiência. Mas eu achei assim, as pessoas se espantaram. E aí que eu falei, aí o negócio ficou bom agora. As pessoas se espantaram, porque não esperavam que a gente teria essa votação. E aí a gente percebeu que foi a história, porque muitas pessoas que há muito tempo eu não via me procuraram e se colocaram. E aí foi a história que a militância faz e que as pessoas elas se sentem representadas. Mas
não só por conta da cor, por ser uma mulher negra, mas sempre representada na questão de que tem alguém que eu posso confiar que vai falar por mim, que vai entender que esse direito meu vai estar garantido. Então, assim, eu percebo que nesse sentido, perspectiva minha, antes eu achava divertido, agora eu fiquei mais séria, no sentido de que eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade e a gente precisa de mais pessoas, mais Marias, você entendeu? Então, isso para mim e é onde que eu estou colando com a juventude. Eu percebo que a base está aí, eu percebo que é mais. A hora que você está falando, a galera parece que ela vai mais rápido no trem, ela já embarca. E aí é engraçado, porque eu fui uma jovem com síndrome de pânico. E eu não vivi isso. E hoje eu vivo com 50 anos com a juventude, pensando e me mobilizando. Então, o que foi isso para mim? Tudo foi um presente. Na altura do campeonato, eu sempre fui considerada uma mulher difícil e pretendo continuar sendo uma mulher difícil. Porque ser fácil é fácil. O difícil é você enfrentar e você olhar na cara das pessoas, as pessoas acreditar naquilo que você está falando, sendo difícil. Então, assim, erro muito, mas eu sou muito fiel àquilo que eu acredito. Eu acredito nesse partido, eu acredito nesses princípios, eu acredito que a gente tem que ter direito, eu acredito que a gente tem que ter o bem viver, e eu acredito nisso. Então, eu acho que até meu discurso ele é outro hoje, né? Então, assim, estar com as pessoas e circular, articular, continua. E aí teve uma outra coisa muito importante, que eu comecei a prestar atenção nas políticas do município. E comecei a prestar atenção no diálogo com as pessoas e entender todo o processo. E eu estou num processo de construção e pretendo ficar até os 80, 90 anos nesse processo de troca, de aprender, sabe? E eu acho assim, isso a gente está recebendo, eu tenho eu tenho muita gratidão pelos partidos dos trabalhadores, e eu acho que é isso, assim. Agora o intuito da gente é fortalecer, é trazer mais gente, é ter outras Marias, e outros Chão, e outros Tudo, e outros Gabriel, você entendeu? É isso. Obrigada, Maria. Bom, caminhando aí para o nosso encerramento, né, que a gente já está quase batendo no nosso tempo limite. A última questão que eu trago tem muito a ver com a última fala da Duda, e aí eu queria fazer um recorte rapidinho sobre a emancipação, que seria assegurar a nossa liberdade e os nossos direitos. E a gente teve o caso da deputada, né, estadual pelo PSOL, a Isa Pena, que ela foi violentada, né, ela foi oprimida por um colega de trabalho, né, deputado estadual Fernando Cury. Ele violentou ela e a comissão de ética trouxe apenas 4 meses de suspensão. Então, pegando aí o que a Duda tinha comentado, né, que apesar dela ter conseguido estar, né, ter um mandato e estar ali na Câmara Municipal representando diversas outras mulheres, diversas outras pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, assim como a Isa Pena, ela não teve a sua liberdade e os seus direitos assegurados. Então a gente consegue perceber que, apesar desse lugar que ela conquistou, desse cargo que ela, né, conseguiu, ela não foi respeitada, o mínimo que teria que acontecer. Queria saber de vocês o que vocês acham disso e se a emancipação política
acontece depois que você consegue um cargo político. O que vocês acham dessa situação? Pode começar, Duda. Bom, vamos lá. Eu acho que, na verdade, não começa depois que você atinge um determinado cargo. Eu acho que a emancipação política é algo muito mais profundo do que isso, porque, além de tudo isso, né, não basta só ser mulher, a gente precisa de mulheres também que sejam comprometidas com a pauta feminista ali dentro. E eu acho que mais do que isso, mais do que também só ter mulheres que sejam comprometidas com a pauta feminista e que estejam ali lutando por outras mulheres, você tem que ter uma atenção com o que acontece com essas mulheres. Eu acho que é uma infelicidade o que aconteceu com a Isa Pena, assim, de verdade, e por tudo que ela teve que passar depois desse processo, eu considero até mesmo como uma revitimização tudo que ela passou ali dentro, de ter que ouvir de colegas de trabalho que ele fez um favor para ela, ou enfim, quantos homens que a gente tem que tem medo de serem assediados no seu local de trabalho. E isso a gente está falando de uma mulher que teve mais de 50 mil votos, que estava ali, mulher eleita, uma mulher na política, em um ambiente, na frente da mesa diretora da Câmara, sendo assediada. Um local que era um local que, teoricamente, ela deveria ter os seus direitos assegurados. Então, nem ali a gente não tem os nossos direitos assegurados. E a gente vive em um mundo em que os direitos das mulheres eles são jogados fora todos os dias, né? Muitos deles existem só no papel. Um mundo em que as violências físicas, psicológicas, sexuais contra as mulheres são uma realidade. E a gente não pode partir do pressuposto de que só porque ela se elegeu que isso tudo acabou. Não é porque só ela se elegeu, ela rompeu com a estrutura patriarcal. Ela continua sendo oprimida, explorada. E eu volto muito naquela fala, na primeira intervenção da Esther, em que ela estava falando sobre educação. Gente, eu sou cheia dos livros, tá? Então, assim, hoje eu ganhei um livro que chama Casa das Estrelas. E esse livro, ele é um livro muito legal e ele é como se fosse um dicionário, só que escrito por crianças. E aí eles perguntam para as crianças, assim, de 3 a 12 anos, mais ou menos, pelo que eu estou vendo aqui pela faixa etária do livro, o que elas pensam sobre um determinado assunto. E um dos termos que eles descrevem é o termo mulher. E em várias das colocações, as crianças definem a mulher com base no homem. Então, por exemplo, é um moço que tem muito cabelo, ou a mulher é muito boa para um homem, ou o que é um ser que os homens se apaixonam por, ou a esposa de um homem e de mais um outro. E parece muito simples isso, você fala, mas é uma criança, mas você vê como a estrutura patriarcal, ela se manifesta desde que a gente é pequeno, né? A gente é criado dentro desse sistema e a gente precisa muito passar por um momento de emancipação e eu acho, vou usar até libertação mesmo, Esther, de libertação das garras desse sistema patriarcal. A gente tem que romper com todas essas barreiras que fazem com que, enfim, serve a quem ele se beneficia de, né? Não é errado a gente ter diferenças, não é errado ter homens e mulheres dentro da sociedade, não é errado a diversidade, o erro está no juízo de valor que a gente bota em cima disso. O erro está em ser pior ser mulher do que ser homem, em ter privilégios sendo homem, em ter privilégios sendo branco, em ter privilégios sendo hétero, cis, e por aí vai. E é muito interessante esse livro, quem quiser ler depois eu posso até emprestar, não vejo mal em emprestar meus livros não, mas é muito interessante ver justamente isso, e o quanto que a gente precisa medicar isso na raiz do problema, promovendo sim uma educação que seja uma educação popular, libertadora, uma educação que seja para formar cidadãos. E não uma educação que seja simplesmente para cumprir ali o conteúdo programático. Muito bom, Duda. Obrigada. Esther, sua contribuição sobre esse caso. Bom, esse caso, primeiramente, eu fiquei sabendo mais pela minha filha, né? Pela Maitê, que acompanha muito, feminista. Depois meu companheiro também comentou muito sobre. Até a Maitê chegou a falar, mãe, não se esqueça da Isa Pena, né?
A gente não tem o que falar. No momento que nós estamos, conservador, sistema patriarcal, homens brancos com poder nas mãos, com a caneta nas mãos, não teria como ser diferente. É um ciclo. A gente chegou ao ponto de estar naquela extrema esquerda, libertação, né? Todos os movimentos, todos nas ruas, 2003, 2006, Dilma no poder, uma mulher eleita e tudo mais, e de repente tudo isso vem água abaixo. Bum! O que acontece? Nós estamos no ápice do conservadorismo. E isso a gente dá voz, não sei se pode falar voz a esse pessoal. Então, eles são cheios de tabus, eles naturalizam, para eles assédio é mimimi, né? Porque eu convivo com pessoas conservadoras também, eu trabalho com pessoas conservadoras. Então, eu acabo tendo acesso ao Ministério da Economia, ao Judiciário, e a gente vai vendo falas que assustam. E que eles naturalizam e veem como normal. Imagina um toque, só, não vejo isso, ai gente, que frescura. Essas são as falas. E dói. E aí como que você vai bater de frente com essas pessoas? Você fica, eu sou rotulada como ovelha negra de muitos lugares que eu passo. Porque às vezes eu vou dar minha defesa ou falar, até as aprendizes falavam, lá vem a feminista. Né, das comunidades, porque eu queria contar o que é um assédio, né, o que é uma cantada, como se driblar disso, como se colocar e como saber que você está sofrendo assédio. Então, é muito difícil. É só educação mesmo, é só com os livros e orientações, principalmente das agentes multiplicadoras, e nós aí, e vereadoras como Duda, que está aí, Maria, que está sempre à frente, a Dudinha também, militando sempre, e às vezes a gente fala, uma faixa na rua, gente, muda muita coisa, viu? Não fala, a revolução está nas ruas, basta ter opressão, só que para ter opressão a gente precisa então ter a resistência, né? Então, que tenha resistência sempre. Obrigada, Esther. Maria, com o nosso tempo aí acabando, queria que você fizesse sua contribuição sobre o caso e sobre a questão de que, apesar dela estar em um lugar de poder, né, ela não conseguiu, de fato, assegurar os seus direitos e ter a sua liberdade como mulher, como pessoa, e ter ali o mínimo de respeito possível. A fala é sua. Tá mutada. Na verdade, esse sistema que a gente vive, eles não vê a gente nos espaços de poder. Eles veem a mulher como segundo, terceiro sexo. Você entendeu? Então, assim, a mulher para esse sistema, ela tem que ser dona de casa. E é o que acontece. E é tão complexo porque aí vocês já falaram tudo, né, gente? É educação popular, é formação, é reflexão, é roda de conversa, é estar junto dessas pessoas, é a gente ler um livro e discutir esse livro, é cobrar as políticas públicas, é cobrar uma rede de atendimento, uma cidade onde não tem um conselho que funciona, uma delegacia que não atende direito, onde que não tem um lugar para levar essas mulheres, é cobrar política pública e que tenha incentivo para os movimentos sociais. Então, tudo isso que a gente vê é resultado de tudo isso e que está num governo genocida, filha da puta, e que todo mundo acha que pode tudo. Então é isso, gente. Não tem muito, é por aí. Fala feminista, o puto que fugiu. Boa, pessoal. Gente, gostaria imensamente de agradecer a participação da Duda Hidalgo,
da Maria Malaquias e da Esther. Estou muito feliz mesmo desse evento estar acontecendo. Estava super insegura e só saio assim com o coração aquecido e estou muito feliz mesmo. Espero que venham outros para a gente poder falar mais sobre outros temas, fazer mais análises, contar experiências, porque eu acho que é assim que a gente vai inspirando e incentivando outras mulheres. Obrigada pela participação de todas, pelo tempinho que vocês reservaram. Obrigada aí quem está assistindo. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, espero que tenham se inspirado. E eu gostaria de falar para vocês apoiarem mulheres, lerem mulheres e votarem em mulheres, porque dessa forma elas ocupando esse espaço, sendo a maioria, às vezes, um dia nesses espaços tão opressores e machistas, a gente consiga fazer a diferença com políticas públicas, com projetos, com coisas que realmente fazem sentido para a gente. E agora, né, para esse 8M de 2021, o Partido dos Trabalhadores tem como lutas aí vacinação para toda a população já, fora Bolsonaro, mulheres aí na luta pela vida e auxílio emergencial já. Então eu queria relembrar essas lutas mais uma vez. Vacinação para toda a população já, auxílio emergencial já e fora Bolsonaro. Hoje a gente teve o Lula aí, né, podendo ser eleito em 2022. É uma felicidade para o Partido dos Trabalhadores, para todos que admiram muito e acreditam na política, né, que ele traz para a gente. Então, hoje é um dia de muita felicidade, um dia de luta, né, que está sendo marcado por várias coisas aí. Só falta vir o impeachment para a gente poder ficar feliz, assim, de verdade. Então, obrigada pela participação. Lula livre, mulheres no poder. Eu estou muito feliz. Obrigada, gente. Até mais. Espero que tenham gostado. Um beijo. Beijo.